Paz, irmãos, que bênção estar aqui com vocês, juntos na evangelização mundial. Na nossa vida, qualquer coisa que Deus venha fazer ao nos usar, juntos, começa com Jesus. Tudo começa com Jesus. A nossa vida, a nossa existência, a nossa salvação, a graça de Deus, toda habilidade, todos os dons, tudo começa com Jesus. Uma das coisas que Jesus fez conosco, Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes e sacerdotisas. Está na Bíblia. Nós somos constituídos sacerdotes por Jesus. Evidentemente que as igrejas têm a sua cerimônia de ordenação, pessoas que eles reconhecem que estarão a serviço de atividades da igreja ao servir o Senhor, e as igrejas então ordenam para o ministério. Umas ordenam homens somente, outras somente mulheres. A despeito e com todo respeito às denominações do nosso Brasil, as nossas igrejas, com todo respeito às ordenações, aos que ordenam e não ordenam, na verdade nós todos somos constituídos sacerdotes por Jesus. Nós todos somos templos do Espírito Santo. O Senhor habita em nós e nós todos somos chamados para servir a Deus. E no processo de servir a Deus, no exercício da nossa função sacerdotal, nós estaremos juntos na evangelização. Nós vamos fazer um passeio na Bíblia aqui e ali, se você puder acompanhar nas Escrituras, Apocalipse capítulo 1, verso 5. Apocalipse 1, 5, nós já sabemos, é uma revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, um tanto quanto misteriosa, mas dá para entender o suficiente de Apocalipse. E eu quero ler o verso 5 do capítulo 1. E de Jesus Cristo, mensagem que vem de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou e já tem corpo celestial e incorruptível, todos os demais estão lá no paraíso, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A palavra do Senhor é bem clara. Somos constituídos sacerdotes e sacerdotisas por Jesus. Quem é que vai revogar o que Jesus fez? Evidentemente que quando nós nos convertemos, talvez não estamos libertos de todos os pecados, talvez ainda não fomos discipulados, nem lemos a Bíblia, nem conhecemos muito as doutrinas. Bom, isso acontecerá por um bom discipulado, mas em Cristo, já a pessoa, desde a hora que ele recebe Jesus, ele é constituído sacerdote e sacerdotisa. Se nós entendermos o nosso papel, a nossa função sacerdotal, naturalmente estaremos juntos na evangelização mundial, e é isso que nós faremos essa noite. Nós vamos entender a nossa função sacerdotal à luz das Escrituras. Jesus nos constituiu sacerdotes, mas não somos levitas, não somos da família de Arão. Nós não somos sacerdotes que matam animais. Na nossa função, fazemos outras atividades. Não precisamos matar animais. Jesus já morreu na cruz, já nos amou, já nos libertou, já nos constituiu. Não há necessidade de sacrifícios de animais que simbolizavam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos sacerdotes, mas não matamos animais. Qual é o principal sacrifício que Deus espera do nosso sacerdócio?
Romanos capítulo 2, verso 1. Deus espera que nós sacrifiquemos a nós mesmos, que nós nos tornemos o sacrifício, que nós nos entreguemos a Deus. E numa versão mais literal, porque eu lerei na NVI, é bem claro, diz sacrifício dos nossos corpos, ou entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Começa com o sacrifício de nós mesmos, com o sacrifício dos nossos corpos. Nós não matamos animais, mas nós renunciamos a nós mesmos. Nós não matamos animais, mas devemos nos entregar completamente a Deus e os nossos corpos santos em Deus e diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional porque é lógico. Deus santo nos amou, nos libertou dos nossos pecados, quer habitar no povo santo. E a santidade começa com os nossos corpos. Eu preciso dizer que é lamentável que todos os escândalos da obra de Deus, de pastores ou missionários ou membros das igrejas, têm de alguma forma a ver com corpos que não são santos, com cérebro que não é puro, com língua que peca com a maledicência e com blasfêmias, com palavras torpes, com atitudes erradas que não tem amor, não tem perdão, só tem ódio, com imoralidade sexual e por aí vai. Ele nos constituiu sacerdotes e na nossa função sacerdotal, o sacrifício agora sou eu, somos nós. Nos entregamos ao Senhor completamente, renunciamos. A santidade é santidade no corpo, na alma e no espírito. É na mente, é na língua, é no coração, é com todo o nosso ser, é na nossa moralidade à luz da Bíblia. É lógico, tem que ser culto racional, lógico. Deus santo habita no povo santo. Sem santidade ninguém verá Deus, sem arrependimento de pecados ninguém estará em comunhão com Deus, sem santidade entristeceremos o Espírito Santo, apagaremos o Espírito Santo, não seremos usados pelo Senhor, não teremos nem o poder, nem a unção, porque Deus não vai operar no meio da imoralidade. Quando nós entendermos a função do nosso sacerdócio, nós estaremos juntos na evangelização mundial. Começa com santidade, porque se começar com atividades, eu vou cantar, eu vou evangelizar, eu vou contribuir, eu vou fazer isso ou aquilo, sem santidade ao Senhor, no nosso sacerdócio, teremos escândalos dos mais horríveis que atrapalham a obra do Senhor. Primeiro, a descrição da função nossa sacerdotal é: nós entregamos a nós mesmos. Nossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como um culto racional, porque é lógico, Deus santo quer habitar no povo santo e operar através do povo santo. A segunda característica da nossa função sacerdotal é nos achegarmos a Jesus. Jesus nos ama, nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu sacerdotes, mas a primeira coisa que Ele quer é se relacionar conosco em primeiro lugar. Não é em primeiro lugar quantas tarefas eu faço para Deus sem santidade.
não é quantas tarefas eu faço para Deus no meio da briga e da contenda e da carnalidade. Deus não está querendo checar a nossa lista do que fizemos ou do que não fizemos em primeiro lugar. Ele quer relacionamento de quebrantamento, de santidade, de integridade, de sinceridade, de confiança nele. Ele não gosta de engano, ele não gosta de fingimento, ele não gosta de hipocrisia, ele não gosta de usar alguém só porque canta bem. Fora do meio evangélico tem cantores com vozes mais bonitas do que a nossa. Recentemente o Roberto Carlos fez uma live, parece que ele tem 80 anos, alguma coisa assim, 79, e a voz continua bonita. Falei, senhor, como é que pode? O homem tem 79 anos, continua cantando, eu tenho 43 e não canto. Na verdade eu tenho 60 anos, irmão. A segunda coisa da nossa função sacerdotal é continuar nos achegando a Jesus, porque nele tem abundância de vida. Seja lá o que for que viermos a fazer para Deus, precisa ser na abundância de vida de Jesus. Ele tem vida, vida abundante, prometeu vida abundante. É só por causa dele que temos vida, e é só por causa dele que temos o Espírito Santo em nós, é só por causa dele que o Espírito Santo distribui também na nossa vida dons e talentos, e na vida abundante do Senhor nós edificaremos a igreja, na linguagem figurada do apóstolo Paulo e também das profecias. Jesus é uma pedra viva, mas ele não é literalmente uma pedra. Ele é água viva, mas ele não é literalmente água. Ele é o pão da vida, mas ele não é literalmente um pão, e nem uma porta, e nem uma estrada, ainda que ele seja um caminho, mas ele é o Senhor eterno, autor da vida, e quando nós estamos nele nós recebemos vida para edificar a igreja, composta de pessoas que agora são vivas em Jesus. Na linguagem figurada também são pedras vivas da casa espiritual que é a igreja, para ser sacerdócio santo. A igreja é chamada para ser sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2, 4 e 5. 1 Pedro 2, 4 e 5. Daqui a pouco eu quero ler outro verso nessa passagem, 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Segundo aspecto da nossa função sacerdotal é se aproximar de Jesus, é chegar em Jesus. Ele é a pedra viva, ele é a fonte da vida, e da sua vida abundante edificamos a igreja, e na santidade do nosso corpo, alma e espírito, com a vida abundante de Jesus, oferecemos sacrifícios espirituais. Nós não somos da família de Arão, nós não vamos matar animais, nós entregamos a nós mesmos, e nós aproximamos de Jesus, e aí nós oferecemos sacrifícios espirituais, à luz da Bíblia. Se você ama Deus, se você ama o próximo, e você vai fazer para Deus tudo que a Bíblia espera que você faça, naturalmente tudo que você faz para Deus é sacrifício espiritual.
Se eu falar que orar é espiritual, ficou fácil de entender. Se eu falar que jejuar e ler a Bíblia e louvar é espiritual, está fácil de entender. Mas eu preciso falar para você que tudo que você faz para a glória de Deus é espiritual. Ter organizado essa conferência é um sacrifício espiritual. Ter feito os vídeos, ter feito as divulgações, ter mobilizado pessoas, trabalhar na cantina durante um evento, você compartilhar os seus bens com alguém que tem uma necessidade, pregar o Evangelho, orar por missionários, enviar missionários, treinar missionários, ou ser o próprio missionário, evangelizar na nossa cultura ou em outra cultura. Tudo isso é sacrifício espiritual na vida abundante de Jesus, no nosso sacerdócio santo. Tudo que fazemos para Deus é sacrifício espiritual. Se a vida abundante de Jesus estiver em nós, nós precisaremos ser Marta e Maria tudo ao mesmo tempo. E isso será sacrifício espiritual ao Senhor. Verso 9, no mesmo capítulo. Vocês, porém, são geração eleita, eleitos em Cristo, sacerdócio real, reis e sacerdotes, somente por causa de Jesus. Nação santa, porque Ele nos perdoou e nos liberta dos nossos pecados, santos em Cristo, povo escolhido de Deus, escolhido em Cristo, templo de Deus, Ele habita em nós, herdeiros das promessas em Cristo, e eu diria das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, das promessas feitas a Israel e das promessas feitas pelos profetas a Israel e às nações, porque Deus nos escolheu nas alianças, Deus nos incluiu nas alianças com Abraão, Isaque e Jacó e com o rei Davi, como está nas Escrituras. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No nosso sacerdócio nós não matamos animais, nós entregamos a nós mesmos, nós nos aproximamos de Jesus, o autor da vida, e nós, tudo que fazemos a partir daí é para a glória de Deus, e na nossa função sacerdotal, nós anunciamos as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas para a luz, e se formos anunciar as grandezas de Deus, estamos juntos na evangelização mundial, começando na nossa cultura e até os confins da terra. E para pensar, nosso Deus é muito inteligente, Ele criou o universo e toda forma de vida, Ele gosta de culto racional. Deus não gosta de entrar em transe, não sabe o que está acontecendo. Deus não gosta dessas maluquices. Mesmo quando um crente é arrebatado para as regiões celestiais, ele está consciente. Só você ler as profecias de Daniel, mesmo vendo o anjo Gabriel e às vezes desfalecendo diante da glória de Deus, ele estava consciente, ele podia escrever depois. Mesmo que Isaías viu o Senhor na sua glória e caiu, possivelmente caiu, escreveu depois. Mesmo que Paulo não pudesse falar se estava no corpo ou fora do corpo, mas ele lembrava tudo o que ele tinha visto no terceiro céu. Nosso Deus não nos tira da consciência em nenhum momento, Ele não nos controla dessa maneira, nós estamos sempre conscientes. Nosso Deus é racional, então racionalmente, pensa comigo, faz parte do nosso sacerdócio anunciar as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai anunciar o quê? Nós vamos anunciar o amor de Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho. Nós vamos anunciar Jesus,
nós vamos anunciar a sua pessoa, a sua obra, o quanto que ele foi profetizado, o quanto que estando aqui, humilhado no tempo, no espaço, no corpo humano, ele venceu o pecado, o diabo e a morte, como ele tinha autoridade sobre tudo, como ele ressuscitou, como ele está vivo, como ele é o Senhor, como ele tem toda a autoridade no céu e na terra, como ele vai voltar em grande poder e glória, como ele rogou ao Pai que derramou o Espírito Santo. Isso é anunciar as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade. É só usar a cabeça e nós vamos estar juntos na evangelização mundial. Eu não sei quão machucado você foi pela vida, porque a vida machuca muito, porque nós fomos expulsos do jardim do Éden. Não fica esperando moleza aqui na terra, não. Mesmo depois de crente, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Tem maldições aí. Em Cristo somos abençoados, mas ainda vivemos as consequências de termos sido expulsos do jardim do Éden. O Senhor disse que do pó viemos, para o pó voltaremos, e voltamos num processo de envelhecimento e de limitações físicas, porque nós fomos expulsos do jardim do Éden, e foi o Senhor que falou que nós vamos voltar para o pó desse jeito, e quando Deus fala, Deus cumpre. Nosso Deus é Rei, Senhor, nos resgatou em Cristo, nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu sacerdotes para vivermos para a glória de Deus. Não sei o quanto que a vida te machucou, homem ou mulher, em Cristo você é sacerdote e sacerdotisa. Levanta a cabeça e trabalha para Deus. Não ouça discussões teológicas que às vezes te dão dúvida. Será que eu sou digno? A Bíblia diz que em Cristo você é digno. Ou será que eu sou forte? Não, não somos fortes, mas em Jesus somos capazes. Será que eu estou fraco? Deus usa a fraqueza, limitação física, perseguições, angústias. Paulo disse isso. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Cristo você pode tudo, até na fraqueza. Muito impressionante que Eliseu estava morrendo, ele ainda profetizou, mandou o homem pegar as flechas, jogar as flechas. O homem estava morrendo. Daniel, velhinho, leu escrito na parede de Belsassar e anunciou: o império da Babilônia vai cair hoje. Ele estava falando educadamente: você vai morrer hoje, inclusive. Seus dias foram contados. E chegou. O homem estava velhinho, 85 anos, 87. Você foi constituído sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Tudo começa com a entrega de si mesmo, do corpo em santidade, corpo, alma e espírito. Se aproxima da vida abundante de Jesus. A partir daí, tudo que você faz para Deus é sacrifício espiritual. Está envolvido, sim, oração, está envolvido amor, generosidade, obras de misericórdia, está envolvido pregar o Evangelho. Hebreus 13, 16, para você ver que isso faz parte do nosso sacerdócio, ser bondoso e compartilhar o que nós temos com as pessoas. Uns têm mais, outros têm menos. Hebreus 13, 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir também é sacrifício do nosso sacerdócio. Orar é sacrifício espiritual, jejuar, ler a Bíblia, pregar, anunciar, ser bondoso, obras de amor, obras de misericórdia. Às vezes uma mera assistência, a pessoa está com frio, você vai dar a sua blusa para a pessoa. E às vezes vai ser uma ajuda muito mais estrutural. Faz parte do nosso ministério sacerdotal pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo
falou de muitas formas, ele definiu o seu ministério inúmeras vezes ao longo dos seus escritos, você tem que ler prestando atenção. Mas às vezes ele começa dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo, separado para o Evangelho. Ele está definindo o seu ministério. Mas possivelmente a melhor definição aqui encontra-se em Romanos 15, 16, melhor para mim. Romanos 15, 16. Não gosto muito de citar grego quando eu prego, parece pessoa meio metida, mas às vezes citar grego é muito importante, nesse momento é importante. Romanos 15, 16. Contexto, ele está dizendo da graça de Deus em Cristo Jesus para com ele. Romanos 15, 16. Por causa disso, ele é o ministro de Cristo Jesus para os gentios. Tem várias palavras para servo, para ministro no grego. Paulo gostava mais de doulos, mas diácono também é uma palavra para servo. E tem uma outra que é leiturgos, quando a pessoa no Império Romano, ele era um funcionário, digamos, do Império Romano para serviços públicos. Aqui Paulo está dizendo: eu sou um leiturgos de Cristo. Eu sirvo Jesus conforme eu sirvo os não-judeus. Lendo na NVI, mas eu vou citar também atualizada, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que o gentio se torne uma oferta agradável. Paulo disse: eu sou leiturgos de Cristo, eu sirvo Jesus quando eu sirvo pessoas não judias, com dever sacerdotal ou com encargo sagrado, como diz atualizada, porque Paulo nesse momento está usando um verbo muito conectado com função sacerdotal, por isso que a NVI traduziu dever sacerdotal. Ele usou o verbo hierurgel. Hierurgel também tem a raiz de hiereus, hiereus é sacerdote no grego. Hierurgel significa atividades sagradas de um sacerdote. No particípio presente é uma ação continuada. Então Paulo está dizendo: eu sou escravo ou leiturgos de Cristo, conforme eu sirvo Jesus, servindo os não-judeus, no dever sacerdotal, ou na tarefa sacerdotal, de proclamar o Evangelho para que o gentio se torne uma oferta agradável a Deus. Paulo disse: eu prego o Evangelho de Jesus Cristo como servo de Jesus, e eu sirvo conforme eu sirvo os gentios que nada sabiam do Messias, proclamando o Evangelho, para que em Cristo, perdoados dos seus pecados por Jesus, ele se torne uma oferta agradável. Faz parte do nosso sacerdócio proclamar Jesus. Nós estamos juntos na evangelização mundial, não é porque nós resolvemos fazer uma panelinha que vamos orar por missões, ainda que seja bom ter um grupo de oração por missões. Nós estamos juntos na evangelização mundial, não é só porque nós juntamos algumas pessoas, algumas igrejas, e juntos nós vamos evangelizar, ainda que isso seja junto na evangelização mundial. Nós estamos juntos na evangelização mundial, porque eu e você, nós, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, fomos por Jesus constituídos sacerdotes. E no nosso sacerdócio começa com santidade do nosso corpo, do nosso ser, a nossa entrega a Deus, a vida abundante de Jesus em nós, pela Bíblia, pela oração, por estar nesse culto, espero eu, muito abençoado. Estamos sendo edificados no Senhor e na palavra do Senhor, e nisso vem a vida abundante de Jesus para tudo aquilo que fizermos para Deus, e tudo isso é sacrifício espiritual. Orar, jejuar, compartilhar os bens com quem precisa, anunciar as grandezas de Deus, proclamar o Evangelho para que as pessoas se tornem uma oferta agradável a Deus, uma oferta aceita
fazia parte da função sacerdotal do apóstolo Paulo e da nossa função também. Uma outra detalhe da nossa função sacerdotal, que o povo fala e não fala, ou fala, mas sem ligar o ponto com a função sacerdotal, são nossas ofertas. Nossos dízimos, nossas ofertas e ofertas missionárias fazem parte da função sacerdotal nossa. Filipenses capítulo 4. Seria até muito interessante lermos os vários versos que tem aí, mas ficaria muito longo. Mas o apóstolo Paulo fala para os filipenses que somente vocês, da Macedônia em diante, se tornaram meus cooperadores do Senhor, da obra do Senhor, me sustentando a minha equipe missionária no que diz respeito a dar e receber. Filipenses 4, verso 16, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Paulo está dizendo, vocês, filipenses, me ajudaram na Macedônia, mas não parou aí. Filipos estava na Macedônia, Tessalônica também. Quando ele saiu de Filipos para Tessalônica, eles o ajudaram. Mas quando ele estava em Corinto, eles o ajudaram. Mas quando ele estava também em Roma, enviaram Epafrodito, um dos pastores, para levar uma oferta muito boa. Naqueles dias viajava um grupo de pessoas levando uma oferta muito boa, não tinha transferência bancária. Assim faziam a visita pastoral e também levavam o sustento missionário. Verso 18, Filipenses 4,18: recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Você observou que oferta missionária é oferta de aroma suave, oferta missionária é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Dízimos, ofertas e ofertas missionárias é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, faz parte do nosso sacerdócio. Nós não matamos animais, Jesus morreu na cruz, mas oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro ponto, nos aproximamos de Jesus, a pedra viva. Também nós, com a abundância de vida dele, somos pedras vivas, edificamos a igreja, casa espiritual, e oferecemos sacrifícios espirituais. Não é só orar que é espiritual, não. Compartilhar um pouco do que nós temos com quem não tem é espiritual. Trabalhar na cantina, organizar uma conferência missionária, limpar a igreja antes e depois, também é espiritual. Mas na nossa função sacerdotal, anunciar as grandezas de Deus e proclamar o Evangelho para que as pessoas se tornem uma oferta agradável a Deus, é um dever sacerdotal da Igreja de Jesus Cristo. E ofertas missionárias também faz parte do nosso dever sacerdotal. Se nós ajuntarmos nossa oração, é o aproximar de Jesus, o nosso serviço na edificação da igreja, e às vezes o serviço parece mais espiritual, que nem eu estou pregando, isso parece mais espiritual. Está ministrando a palavra, parece mais espiritual. Mas os irmãos que estão na tecnologia, que vai ser usada para a glória de Deus, também é espiritual. As pessoas que estão orando, que estão contribuindo, também é espiritual. Enviar ofertas ao missionário também tem aroma agradável, suave a Deus. É um sacrifício aceitável ao Senhor, para que ele continue no campo missionário, para que aquela igreja no campo missionário seja edificada. Isso também faz parte do nosso sacerdócio. Se nós formos os sacerdotes e sacerdotisas,
a despeito de ordenação das igrejas, que nós não desonramos, nós não desconsideramos, mas nós falamos, não espere ordenação para ser sacerdote e sacerdotisa. Se vier, veio. Se não vier, seja santo, entregue-se a Jesus, aproxime-se dele, recebe a vida abundante de Jesus, seja amoroso, seja generoso, seja um servo, anuncie as grandezas de Deus, pregue o evangelho, apoie missionário. Você estará exercendo o seu sacerdócio, e assim, por causa de Jesus, que nos constituiu sacerdotes e sacerdotisas, estaremos juntos na evangelização mundial. Se nós exercermos a nossa função sacerdotal, automaticamente estaremos juntos na evangelização mundial. Não será porque fizemos uma panelinha, ainda que tenha uma panelinha aqui e ali, que aquele grupo de pessoas que oram juntas, que contribuem, que sustentam o missionário, no bom sentido da expressão panela, mas nós não estamos juntos porque formamos uma panela. Nós estamos juntos porque fomos constituídos sacerdotes e sacerdotisas. Você gostaria de ser um melhor sacerdote? Levanta a sua mão aí na sua casa. Jesus viu. Você ficou com 2 segundos a mão levantada, um anjo já anotou o seu nome. Mas tudo é pela graça de Deus. Paulo, quando ele define aqui, mais uma vez, o seu ministério, o verso que eu não li, ele disse que foi pela graça de Deus. Então agora será pela graça de Deus. Quando é pela graça de Deus, você tem que anular o critério que você está usando. Tem gente que olha para si mesmo: eu tenho muito problema. Aí todo mundo tem problema. Eu tenho muitas deficiências. Todo mundo tem. Eu tenho pecado. Se falarmos que não temos pecados, mentimos e enganamos a nós mesmos. Esse não é o critério. O critério é: Jesus te libertou dos seus pecados. No poder do Espírito Santo você pode ser usado. Tudo começa com a entrega de você mesmo. Você é a oferta. A primeira oferta é você. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, ofereça os seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é seu culto racional. Tudo começa com você, conosco. Nós entregamos a nós mesmos. E nós vamos fazer isso em oração. Aonde você está, você faça a sua oração pessoal ao Senhor. Você foi constituído sacerdote por Jesus. Ele te amou, Ele te libertou, você está constituído, isso é um fato. Agora ore sobre isso. Fala: Senhor, eu quero entregar meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Minha mente, minha língua, minhas atitudes, meu temperamento, o meu ser, eu me entrego ao Senhor. Com confissão de pecados, recebo o perdão do Senhor. Pecado confessado é pecado perdoado. Não confesse inúmeras vezes como se o sangue de Jesus não tivesse poder. Pecado confessado é pecado perdoado. Confesse e receba o perdão do Senhor. Agora ore também pela vida abundante de Jesus. Senhor, ajuda-me a aproximar da pedra viva. Ajuda-me a ter vida de oração. Os apóstolos elegeram diáconos em Atos 6 para poderem orar um pouco mais, ler um pouco mais a Bíblia, as Escrituras. Faz parte do nosso sacerdócio. Nós entregamos a nós mesmos e nós buscamos Jesus. A partir daí, tudo que viermos a fazer é sacrifício espiritual, principalmente ser amoroso, generoso, ofertante e proclamador do Evangelho. Senhor, nesta noite pedimos perdão dos nossos pecados, das muitas vezes que desconsideramos o nosso sacerdócio. Falávamos que não tínhamos ministérios e nem dom, nem nada, mas foi o Senhor que nos constituiu.
falávamos que não podíamos fazer isso e nem aquilo, ninguém me deu oportunidade. Nós temos todas as oportunidades do mundo para sermos santos, para sermos intercessores, para sermos generosos, para sermos evangelistas, e nisso constitui o nosso sacerdócio. Pedimos perdão, Senhor, de ter desconsiderado o que fomos constituídos. Pedimos perdão de nem ter procurado entender a nossa função sacerdotal. Recebemos o teu perdão, mas agora nós também falamos, nós queremos graça do Senhor, como o apóstolo Paulo tinha graça, para nós exercermos esse sacerdócio na plenitude do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. É por causa de Jesus que estamos juntos na evangelização mundial. Nossa porta, a nossa evangelização tem importância, a nossa contribuição também. Obrigado, Senhor, nos dias de nossas vidas, usa-nos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.